Olá pessoal, estamos direto aqui do Hack Rio, EcoPUC Rio, justamente provocando e gerando cápsulas de conhecimento para vocês. É uma honra receber Ronaldo Mota, justamente no nosso estúdio, para que a gente compartilhe alguns conhecimentos. Seja bem-vindo, Ronaldo. Prazer estar aqui. O ponto principal que eu queria te provocar é se você pudesse deixar uma mensagem para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora, à luz da sua trajetória pessoal, da sua trajetória profissional, uma cápsula de conhecimento, o que você gostaria de compartilhar? Olha, eu diria assim, o que difere o futuro do passado? Essa pergunta pode parecer simples, ela é muito mais maliciosa do que parece à primeira vista. E se o recado é uma cápsula para o futuro, né, vamos fazer uma pergunta e uma resposta para o futuro. Se fosse para o passado, para diferenciar do passado, eu diria que o que se espera do profissional do passado é que ele dominasse conteúdo, dominasse procedimentos, dominasse um conjunto de técnicas. E ele estaria razoavelmente satisfeito, que não é pouco. O drama é que o futuro difere do passado. E o futuro exige tudo aquilo, mais uma coisa que tem o mesmo peso que aquilo tudo junto, que é a capacidade de aprender. Ou seja, nós precisamos estar preparados para um processo de educação permanente ao longo da vida. Isso definitivamente não é simples. Quer dizer que além de eu dominar conteúdo, procedimentos e técnicas, eu tenho que ter apurado a minha capacidade de estar aprendendo continuamente. Aprender continuamente significa desenvolver um estado de consciência da sua própria capacidade de aprender, uma reflexão sobre o seu próprio processo de aprendizagem. Alguns diriam, mas isso já não existia antes? Existia em grau menor de intensidade. Eu diria que a capacidade de você entender os mecanismos segundo os quais você aprende, conhecer melhor você mesmo como um educando, talvez o grande receita de um bom profissional do futuro. Aprender, aprender sempre, né? Aprender, ela é muito mais que um jargão. Ela é o que vai diferenciar um profissional com sucesso no futuro de um profissional do passado. Com certeza. E os modelos de aprendizado estão evoluindo, né, Ronaldo? Eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios da nossa sociedade, né? Talvez seja esse, você tem um novo desafio, que é o mundo está mudando mesmo, mudando rapidamente, o reflexo da educação é razoavelmente evidente, é que nós estamos ingressando de uma forma muito rápida numa sociedade em que a informação estará ou já está totalmente acessível, ela será ou já é totalmente instantânea e ela é basicamente gratuita. Ou seja, imagine nesse cenário se alguém limitasse, o que seria um equívoco, que a educação ou o ensino tem a ver com transmissão de informação, eu estaria dizendo, ainda que seja discutível a conclusão, de que ficou sem sentido, porque, de certa forma, a informação é talvez o produto ou o ente mais vulgar. É claro que não é assim. A gente se referiu antes sobre aprender a aprender. Não há outra maneira de aprender a aprender que não aprendendo. Não há outra maneira de você desenvolver a capacidade de dominar conteúdos do que dominando conteúdos. Então, essas coisas estão interligadas. Mas a preparação de um profissional neste cenário não é simples. Ficamos mais complexos. O mundo não está ficando mais simples, o mundo está ficando mais complexo. Mais dinâmico, eu diria, né? Como você enxerga o papel atual e futuro do Brasil no cenário mundial de inovação? Qual a importância da inovação para o Brasil? Inovação é mais o problema do que a resposta, é mais resposta do que o problema. O que nós temos um problema no cenário global, comparativo, é que nós somos, incrivelmente, um país de baixa produtividade. Alguns diriam, mas há um setor, né, o agrobusiness, onde nós somos competitivos, onde a nossa produtividade não é baixa. É verdade, mas, em média, somos um país que, em todos os seus escalões, tem um problema grave de baixa produtividade. A pergunta simples é como é que eu resolvo com produtividade? Não há uma resposta simples. A pergunta é simples, mas não tem uma resposta simples. Talvez parte da estratégia seja experimentar caminhos e, a partir desses caminhos, aprender com eles, né? E tentar encontrar um caminho novo para o Brasil, porque... A receita não vem pronta. Quer dizer, seria muito interessante se a gente falasse, copia tal país, copia a Coreia, como falam muito, né? Coreia do Sul. Agora, a Coreia do Sul, quer dizer, eles passaram um processo em que houve uma enorme
universalização da não só alfabetização, mas de uma autoescolaridade. Nós não passamos por isso. Quer Sim. dizer, infelizmente, nosso processo ainda é muito básico, né? Nós Sim. temos dificuldade de letramento. Letramento que significa capacidade de ler e de escrever um texto que alguém entenda. Letramento é letramento matemático, de fazer as operações mais simples. Nossos problemas são muito básicos. Então, começa a apontar o seguinte: a produtividade, aumentar a produtividade, a receita é longa, né? São um conjunto de itens intermináveis, mas eu tenho certeza de uma coisa: o primeiro item é educação. Com Quer certeza. dizer, se a gente não conseguir propiciar uma educação em larga escala e de qualidade, não há como alterar a produtividade. E aí entra o paradoxo brasileiro, quer dizer, findamos sendo um país que sabe fazer uma educação de qualidade, mas para poucos, e sabe fazer educação para muitos, mas de baixa qualidade. Quer dizer, aumentar a produtividade está diretamente associada à nossa capacidade de empreender uma educação, né, torná-la acessível, que seja de qualidade e para muitos. Então, já puxando um gancho no que você falou, né? Quer dizer, eu acho que uma das características importantes quando a gente fala sobre o futuro é uma preocupação da sociedade, que é o futuro do trabalho. E a gente, obviamente, tem uma pauta, que é o empreendedorismo, que talvez seja um caminho para se desenvolver novos modelos de relação, né? Não é só aquela relação tradicional, tem também o empreendedorismo, que eu acho que é extremamente importante, é a questão da atitude empreendedora como grande ingrediente dentro dessa construção dessa nova trajetória de aprendizado. Eu queria que você falasse um pouquinho a sua visão sobre o empreendedorismo. É um caminho? É uma busca? Vale a pena a gente alçar, ainda mais olhando para um jovem talento que está nos assistindo aí na internet? Bem, primeiro que eu acho assim, embora empreendedorismo tenha a ver com estado de espírito, tenha a ver com atitude, comportamento, ela não pode se reduzir a isso. Às vezes me preocupa uma visão de empreendedorismo associada de que é um estado de espírito. Não, é também um estado de espírito. Mas se você não tiver uma bagagem, e essa bagagem, de novo, remete a você ter uma educação de qualidade, você ter um ambiente de negócios apropriado que estimule o empreendedorismo, ela vira, muitas vezes, só um estado de espírito. Quer dizer, se o país ele tem um sistema econômico calcado no suporte principal à especulação financeira, como é que você fala em empreendedorismo? Quer dizer, como eu vou falar em empreendedorismo se qualquer empresário ou potencial empresário olha para um certo dinheiro que ele pode aplicar e ele percebe que ele pode ganhar muito mais no mercado financeiro do que arriscando, embora existam pessoas, e a gente fica orgulhoso que essas pessoas existam, né? Mas, em média, um empresário acaba numa determinada atmosfera de negócio pouco favorável, não acontecendo muita coisa. E a gente se apega, e não é compreensível que façamos isso, a 1, 2, 3, 4 casos de sucesso, eles existem, mas isso não muda essencialmente a atmosfera. Nossa atmosfera, infelizmente, ela ainda não é estimulante ao empreendedorismo, embora tenhamos excelentes empreendedores, e ainda bem que os temos. Que tem uma enorme resiliência para lidar com todas as adversidades que existem dentro em especial na sociedade brasileira, né? E são todas superáveis, mas Sim. para que elas sejam superadas, a gente precisa ter uma clareza da fotografia para produzir o filme. Sim. Não adianta a gente ficar muito iludido, às vezes, com o filme do futuro, se a gente não olhar qual é o nosso quadro hoje, quais são nossas dificuldades. Quer dizer, na prática, nós estamos dizendo o seguinte: se a gente não conseguir reverter um quadro em que um empresário médio ele é muito mais estimulado a manter sua aplicação financeira, porque ela rende muito mais do que arriscar algo que envolve inovação. Inovação, nós todos sabemos, é risco. Nós não revertemos esse quadro como um todo. Insisto, temos inúmeros e ficamos muito orgulhosos e admirados que eles existam, mas nós não estamos revertendo o âmago da questão. O central da questão é a gente ter um ambiente de negócio que estimule realmente a você ter algo em escala adequada para ter um impacto no desenvolvimento do país. Queria agradecer, na realidade, ao Ronaldo por tantas provocações, né, Ronaldo? Mais do que a gente discutir as soluções, a gente está querendo provocar
para que esses jovens não só de idade, mas jovens de coração que estão nos acompanhando, possam pegar um pouco dessa mensagem, um pouco dessa cápsula de conhecimento e transformar a nossa sociedade. É o que a gente está precisando, né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bom estar com vocês. Queria convidar todos que estão nos acompanhando a curtirem esse vídeo, postarem suas opiniões e nos seguirem nos canais digitais do EcoPUC Rio. Muito obrigado.